como começar a ler a Bíblia. Se você comprou uma Bíblia, ganhou uma Bíblia, ou encontrou aí uma Bíblia que estava guardada nas coisas do seu pai, mãe ou avô, e você decidiu que quer começar a ler. Por onde começar? Se você não está envolvido em uma igreja, ou uma igreja que talvez não lide muito com a Bíblia, talvez você se sinta meio perdido, porque afinal, olha o tamanho disso aqui. Por onde eu começo? Pelo começo? Esse vídeo aqui tem o intuito de ajudar você, que é novo no relacionamento com a Bíblia, a saber como lidar com esse material. E eu vou dar uma sugestão, é claro, de como você pode começar a ler a Bíblia. Esse vídeo vai ter 4 grandes partes. A primeira é uma introdução, que é bastante importante, você vai entender por quê. A segunda é sobre uma estrutura básica da Bíblia. Como que ela é dividida, o que significam esses números que a gente lê aqui e por que tem tantos nomes diferentes. O terceiro, então, vai ser a minha sugestão de como você pode começar a ler a Bíblia. E por fim, eu vou falar um pouquinho sobre por que nós lemos a Bíblia, qual é a importância desse hábito nas nossas vidas. Então, para começar essa introdução, eu queria dizer quem eu sou. Meu nome é Melina, eu sou jornalista, eu sou mãe, eu sou casada, eu sou cristã há 25 anos. Tô velha. E nesse tempo, eu já estive em algumas igrejas diferentes e já estudei a Bíblia de formas diferentes. Todas informais, eu não tenho nenhuma formação em teologia, nenhuma educação formal na área, apenas cursos informais. Eu sou muito curiosa. E por que isso é importante? Porque nós vivemos uma era privilegiada de informação. Então, hoje, eu consigo ter acesso a informações bíblicas, eu posso tirar dúvidas que eu tenho sobre a Bíblia de forma muito rápida na internet, coisa que eu não podia há 25 anos. E se você está começando a ler a Bíblia agora, possivelmente você vai ter dúvidas e a internet acaba sendo um lugar interessante para você procurar. Porém, eu queria deixar um alerta. Nem tudo que a gente vê na internet é verdade, tá? Nem toda pessoa que fale, eu sou pastor, eu sou teólogo, eu estudo a Bíblia, vai ter informações verdadeiramente corretas sobre o assunto. Inclusive eu. Você pode muito bem ouvir tudo que eu vou falar aqui e comparar com o que outras pessoas falam. Eu indico, inclusive, fortemente que você faça isso com qualquer conteúdo que você consumir na internet, que você compare com outras fontes de informação, porque isso vai ajudar você a entender se é verdade ou não. Mas uma das maneiras mais eficazes de a gente realmente aprender corretamente a palavra de Deus é estar conectado a uma igreja que ensina a Bíblia. Em geral, isso acontece nas igrejas protestantes. Então, quando eu falo que eu sou cristã há 25 anos, não é porque antes eu não era cristã, era muçulmana ou ateia. Não, eu sempre fui de formação católica, não praticante, e há 25 anos eu oficialmente decidi seguir a Jesus. Então, me tornei cristã e foi numa igreja evangélica, uma igreja protestante. Então, você estar em uma igreja que estuda a Bíblia ajuda muito você a entender corretamente e a esclarecer dúvidas que você possa ter. Para terminar essa introdução, eu queria falar sobre versões da Bíblia. Talvez você tenha comprado uma Bíblia, talvez você tenha ganhado uma Bíblia, ou você encontrou uma Bíblia aí na sua casa, ou ainda você quer comprar uma Bíblia. Nessa hora, o que eu vou te indicar? Se você está começando a ler agora, eu indico versões de mais fácil leitura. Mas como assim, Melina? A Bíblia não é a mesma? Sim, a Bíblia é a mesma, mas ela foi escrita há milênios em 2 idiomas que a gente não usa mais: o hebraico antigo e o grego antigo também. Então, essa Bíblia que nós temos hoje em português, ela foi traduzida. Quando ela foi traduzida a primeira vez, alguns séculos atrás, para o português, ela tinha uma linguagem coerente com o contexto em que ela estava, com o tempo em que ela foi traduzida. Porém, ao longo dos séculos, com a evolução da linguagem, a Bíblia ela foi sendo retraduzida. Então, quando eu falo de versões, eu não estou falando que alguém pegou a Bíblia que tinha uma linguagem bem antiga e deixou moderninha. Eu estou dizendo que uma pessoa dos tempos modernos ou contemporâneo foi até os originais e retraduziu a Bíblia usando uma linguagem mais moderna e contemporânea. E não só usando uma linguagem mais contemporânea, como também algumas informações novas do ponto de vista científico, de tradução, que não vem ao caso aqui. Mas o que você precisa saber sobre isso? É que nós temos algumas versões com uma linguagem bem contemporânea. Porque, por exemplo, se eu falo para você que o Senhor removeu a nossa ignomínia, quando que você usou a palavra ignomínia? Ou concupiscência? Ou opróbrio? Não o pobre, opróbrio.
São palavras que estão presentes em versões um pouquinho mais antigas da Bíblia, e não muito mais antigas. Quando eu me converti há 25 anos, eu li uma Bíblia que tinha essas palavras. Só que eram palavras que não faziam parte do meu cotidiano, então é claro que se tornava um pouco mais difícil de entender a mensagem. Hoje nós temos versões muito mais acessíveis do ponto de vista da linguagem moderna e contemporânea. E se você ainda não comprou a sua Bíblia, o que eu indico para você é que você escolha uma dessas. Eu gosto de indicar duas especialmente. Uma é a NVI, Nova Versão Internacional. Eu acho que eu tenho 3 dessas aqui. E também a NVT, Nova Versão Transformadora. Essas duas Bíblias, elas trazem uma linguagem muito fácil de nós compreendermos, porque são palavras e vocabulário do nosso dia a dia. Mas independente da versão que você escolher de Bíblia, você vai sempre encontrar o mesmo conteúdo dentro dela. As Bíblias católicas, elas têm alguns livros a mais no Antigo Testamento, e eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas são livros que não são considerados canônicos. O que significa isso? Que são livros que não são considerados a mensagem de Deus. Então, as Bíblias protestantes, nessas versões, por exemplo, que eu te indiquei, elas não vão ter esses livros chamados apócrifos. E daí você pergunta, mas como eu vou saber se a minha Bíblia tem ou não? Você vai abrir o índice da sua Bíblia e você vai ler quantos livros tem aqui dentro. Livros? Isso mesmo. Cada nome aqui no seu índice é um livro. Então, a Bíblia ela é um livro com 66 livros dentro. Portanto, uma Bíblia que não tem os apócrifos vai ter 66 nomezinhos aqui no seu índice. O que você vai encontrar nos apócrifos, que talvez ajude você, é que no Antigo Testamento, eu já vou explicar o que é isso, vai ter lá Judite, Sabedoria. Então, são alguns livros, Tobias também, se eu não me engano, são alguns livros que não fazem parte do cânon original, que é uma palavra que você não precisa aprender para saber ler a Bíblia. Então, como eu falei, a Bíblia é quase uma biblioteca, né? Porque ela é um livro com 66 livros dentro dela. E esses 66 livros são separados em duas grandes partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento relata o que aconteceu desde a criação do mundo e da criação do homem até aproximadamente uns 400 anos antes de Cristo. Esse período vai abranger muito a história do povo de Israel, que não é a nação de Israel moderna que a gente conhece, ainda que essa nação seja descendente daquela nação de Israel bíblico. Essa nação de Israel foi formada por Deus, escolhida por Deus, para manifestar Deus para as nações da terra. Mas principalmente de Israel viria quem? O Messias, que é Jesus Cristo, que com certeza você já ouviu falar. Então, tudo que está ali no Antigo Testamento diz respeito a nós. Algumas coisas dizem respeito a nós muito claramente. Por exemplo, a forma como Deus criou o mundo, o porquê que Deus criou, o que Ele espera de nós, o relacionamento que Ele quer ter conosco, o amor que Ele tem pela humanidade, o perdão que Ele manifesta pela humanidade. Tudo isso a gente consegue conhecer sobre Deus através da história do povo de Israel. No Antigo Testamento também você vai encontrar o livro de Salmos, que é bem famoso. O livro de Salmos nada mais é do que um compilado de canções escritas no período do reinado de Israel, mais ou menos 700 a.C. E a gente se relaciona demais com esse livro, porque ele traz canções que relatam muito do coração humano, pois são composições humanas, pessoas orando a Deus. Então você se identifica, por exemplo, com a raiva que o salmista estava sentindo. O salmista é a pessoa que cantou o salmo, né? Você se identifica, por exemplo, com a dúvida que ele estava sentindo. Você se identifica com a alegria que ele estava sentindo também. Então, os Salmos é um bom livro também para a gente ler. É nesse livro de Salmos que está escrito o famoso: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos, guia-me às águas tranquilas. Esse é o Salmo 23. A segunda parte da Bíblia é o Novo Testamento, que conta então a história desde o nascimento de Jesus até os primeiros anos da igreja, quando a igreja se formou após Jesus ir embora dessa terra. Essa parte da Bíblia, ela tem 4 livros que nós chamamos de evangelhos. Você já deve ter ouvido esse termo, o Evangelho de Mateus, ou São Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 pessoas que contaram a história de Jesus.
E essas pessoas contaram a história da vida de Jesus, diferentes aspectos da vida de Jesus, às vezes é uma mesma situação contada de diferentes pontos de vista, mas eles contam o que aconteceu com Jesus, algumas partes, claro, não exaustivamente, mas muitos acontecimentos e discursos de Jesus enquanto ele esteve na terra. Depois dos evangelhos, nós temos o livro de Atos, que foi quando Jesus, então, ressuscitado, vocês sabem que Jesus ressuscitou, ele se reúne, então, com seus apóstolos, com seus seguidores, e começa a igreja. Ele é assunto aos céus, essa palavra é muito engraçada, né? Ele é elevado aos céus diante de todo o povo vê ele subindo até os céus, e a igreja, então, se forma e começa. Nós temos toda essa história no livro de Atos, e em seguida nós temos uma série de pequenos livros que são cartas à igreja, trazendo instruções que nós podemos aproveitar. Como se relacionar com as pessoas, como se relacionar com Deus, como lidar com o nosso pecado, com a maldade do nosso coração. São muitas informações preciosas que valiam para aquela igreja naquela época e também valem para nós hoje. E claro, o Novo Testamento termina com o livro de Apocalipse, que fala um pouco então sobre o futuro, sobre o final dos tempos. Basicamente, essa é a grande divisão da Bíblia. Um livro com 66 livros. E quando você abre a Bíblia, você se depara com vários números. Um número grandão e outros números pequenininhos. Isso nós chamamos capítulo e versículos. Capítulo, o número grande, e versículos, os números pequenos. Cada livro tem a sua quantidade de capítulos e versículos de acordo com o seu tamanho. É importante frisar que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Aliás, eu não sei se você sabe, essa informação é curiosa. Ela foi escrita por mais de 40 pessoas diferentes, num período de mais de 2.000 anos. Então, esses livros, tem livros que foram escritos 1.000 e poucos anos antes de Cristo e livros que foram escritos depois de Cristo, por mais de 40 pessoas diferentes. E essas pessoas não escreveram em capítulos e versículos. Foi só alguns séculos depois de Cristo que pessoas que estudavam a Bíblia resolveram dividi-la em capítulos e versículos para ajudar o estudo e a encontrar alguns textos específicos. Por exemplo, se eu falasse para você, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu falasse, procure na sua Bíblia esse texto para você ler, você poderia ficar muitas e muitas e muitas horas para achar esse texto, não é verdade? Afinal, a Bíblia é enorme. Mas eu posso falar para você que é o Salmo 23, ou seja, o livro de Salmo, o capítulo 23, versículo 1. E assim você consegue encontrar na sua Bíblia esse texto específico. Se você vai numa igreja e o pastor está pregando sobre algo, ele pode dizer para você: ah, esse texto está escrito em Filipenses 4:4. E você sabe que significa que é o livro de Filipenses, o capítulo 4 e o versículo 4. Isso ajuda você a encontrar os textos, até mesmo se você leu um versículo e você achou muito especial e você não quer mais esquecer esse texto. Você pode escrever esse texto e colocar a referência. A gente chama isso de referência, que é o endereço do texto. Então você coloca, por exemplo, Marcos 12:36. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 36. Aliás, eu nem sei se tem esse versículo na Bíblia. Vamos ver? No começo, possivelmente, você vai usar o seu índice para você achar determinados livros da Bíblia. Mas logo, à medida que você vai lendo mais e mais, você vai ficar muito mais habilidoso em mexer nos livros e vai achar facilmente os livros que você quer encontrar. Olha, Marcos 12:36 existe e é uma referência ao Antigo Testamento. Olha que interessante. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. E esse texto aqui é um texto de Salmos. Inclusive, em algumas Bíblias, você vai ter essa nota de rodapé. Por exemplo, na minha tem um G, e quando eu vou lá no rodapé, eu vejo que é Salmo 110, versículo 1. SL 110:1. Eu já sei hoje que SL significa Salmos. Talvez você não saiba de cabeça, mas não tem problema, você vai aprendendo ao longo do tempo. Aliás, eu vou fazer um grande favor. Algumas Bíblias têm no índice qual que é a abreviação dos livros, mas nem todas. Então eu vou deixar aqui na legenda desse vídeo um link para você acessar um documento que vai ter aí esse resumo, tá? Qual que é o livro, qual que é a abreviação do livro, para quem sabe ajudar você aí nas suas leituras. Ok, já entendemos a estrutura da Bíblia, mas como começar a ler a Bíblia então? Não existe uma regra de como começar. Se você quiser começar por Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, você é livre para isso. Eu particularmente acho que quem nunca leu a Bíblia
pode ter um pouco de dificuldade ali no começo, porque vai contar coisas que não fazem parte do nosso cotidiano. O Antigo Testamento vai trazer temas que não estão relacionados à nossa contemporaneidade da cultura ocidental. Guerras, conquistas, coisas que realmente são estranhas ao nosso dia a dia. Portanto, eu acho que vale muito a pena nós começarmos pela vida de Jesus, porque afinal nós estamos nos tornando cristãos para sermos mais parecidos com Cristo. Vamos conhecer então sobre a vida de Jesus, o que ele fez e falou quando estava na terra? Então eu indico fortemente você começar pelos evangelhos. Como eu falei, são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E desses 4, eu indico muito que você comece por Marcos. Por quê? Porque Marcos é um evangelho que traz narrativas e histórias sobre o que Jesus fez na terra de maneira muito dinâmica, rápida, e muito das ações de Jesus e menos dos seus discursos, que podem ser um pouquinho mais difíceis para a gente interpretar no começo. Então você vai ter um panorama de coisas que Jesus fez e falou na terra, desde o seu ministério, seus milagres, até a sua morte e ressurreição, de maneira muito fácil de ler. Depois que você ler Marcos, que são 16 capítulos, aí você pode ler os outros evangelhos, que também eu indicaria na ordem você voltar para Mateus, Lucas e então João. Marcos, Mateus, Lucas e João. Não é essa ordem que está na Bíblia, mas eu indicaria você fazer nessa ordem. Uma coisa que talvez valha a pena falar é que você não precisa necessariamente ler o capítulo inteiro. Depois que você já está mais habituado, é comum que você se comprometa a ler um capítulo da Bíblia por dia, por exemplo. E tem as pessoas que leem 3 capítulos para que consigam ler a Bíblia toda em um ano. Mas você que está começando não precisa, você pode dividir pelos intertítulos. Por exemplo, em Marcos capítulo 10, nós temos várias pequenas histórias. Nós temos, por exemplo, a questão do divórcio, Jesus e as crianças, o jovem rico, Jesus prediz sua morte e ressurreição, o pedido de Tiago e João e o cego Bartimeu recupera a visão. São 6 histórias, 6? Eu não contei. São várias histórias no mesmo capítulo. Então você pode ler cada história num dia. Não precisa fazer com pressa. É mais importante você ler um pouco e entender do que você ler um monte e ficar confuso e não lembrar no dia seguinte nem do que você leu. Não é verdade? Então, essa é a minha indicação. Comece por Marcos, pode começar pelos trechos que estão dentro dos capítulos. Você não precisa sair correndo. O importante é você ler e entender o que você está lendo. Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que a Bíblia, como eu falei, foi escrita há muitos séculos atrás, em contextos culturais muito diferentes dos nossos. Além de ser uma época diferente, a Bíblia também aconteceu em uma região diferente. Ela aconteceu no que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo, que é ali na região mais ou menos do Oriente Médio, que também tem uma cultura muito distinta da nossa. O hebraico e o grego também são idiomas diferentes do português. Então, ainda que você leia em português, às vezes alguma coisa pode ser estranha para você, soar estranho, você não entender um ensinamento, uma narrativa. Sabe quando causa um certo desconforto? É importante você lembrar que isso é comum de acontecer, porque, novamente, tudo é muito diferente do que vivemos hoje. Então, nós precisamos entender o que aquilo quer dizer para nós hoje, ainda que muito do que está ali não se aplique na prática, nos nossos hábitos cotidianos, nos dias atuais. Novamente, como eu falei, o seu líder na sua igreja pode trazer muita clareza para você nesse assunto. Ou se você procurar na internet, busque mais de uma fonte de informação para que você possa comparar as explicações. Por fim, eu queria concluir esse vídeo falando por que nós lemos a Bíblia. Nós cristãos acreditamos que a Bíblia ela é infalível, inerrante, ó, inclusive ó, aqui, ó, essa minha Bíblia, ela é inspirada, infalível, inerrante e eterna. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus deixando uma mensagem para nós. Ele escreveu aqui o que ele gostaria que nós soubéssemos sobre o povo de Israel, sobre a criação do mundo, sobre a vida de Jesus, sobre a maneira que nós devemos nos portar como cristãos. Nós cremos que essa é a mensagem do nosso Criador, o nosso Pai, o nosso amado, o nosso Deus. E se você tem a mensagem do próprio Deus para você, você não vai ler? É claro que você vai ler. E a gente acredita que a Bíblia, ela também vai nos transformando. Ela vai mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Ela nos mostra coisas que estão erradas dentro de nós e nos mostra como acessarmos a Deus para termos o seu perdão, a sua transformação e o seu amor. A Bíblia nos revela também quem Deus é, o caráter de Deus, a maneira como ele se manifesta e quer se relacionar conosco. Ou seja, a Bíblia ela é fundamental para quem quer ser cristão, quer ter um relacionamento com Deus.
Eu gosto muito de uma ilustração que fala que a Bíblia é como se fosse um manual de instruções. Deus é o Criador, Ele é o nosso Criador e Ele deixou um manual de instruções para que nós funcionemos de maneira adequada. E é por isso que nós lemos a Bíblia. E para encerrar esse vídeo, eu queria dar uma dica para você. Talvez você ainda não tenha o hábito de orar. Talvez orar para você seja algo muito incomum. Se você está começando a ler a Bíblia agora, talvez você também esteja começando agora na sua vida de oração. Mas quando você pegar a Bíblia para ler, faça uma pequena oração. Diga assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Esse é um versículo que está lá no Salmo 119 e ele também pode servir de oração para nós, porque a Bíblia é o livro que você lê com o autor do lado. Enquanto você lê a Bíblia, o próprio Deus está lá, no seu quarto, na sua sala, ao seu lado. E Ele quer te explicar, Ele quer te ensinar, Ele quer te esclarecer sobre as coisas que você está lendo. Então, ore. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei, e a gente usa a palavra lei como sinônimo de Bíblia, para que a gente possa ver as maravilhas de Deus aqui e para que Ele possa nos esclarecer e nos fazer compreender o que Ele quer que a gente entenda. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você a começar a sua leitura da Bíblia.